ordem pública é apenas uma ficção jurídica. E a conveniência da instrução criminal, o réu inibir as vítimas, ou seria o réu inibir as testemunhas? Advogado Olavo Ferreira. Doutor Olavo, o senhor dispensa a leitura do relatório. Tem um prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente dessa segunda Câmara, cumprimentos a todos. Primeiramente, excelências, eu venho aqui para mencionar o trecho da fundamentação do juízo de piso, ora impetrado, que entendeu pela necessidade da manutenção do réu preso. Disse o nobre magistrado: não possuir registro de ações penais em andamento ou julgados em seu desfavor não lhe garante o direito à liberdade provisória, uma vez que as circunstâncias fáticas denotam a necessidade de medida extrema ante a real possibilidade de reiteração criminosa. Grifei aqui essa reiteração criminosa, que mais adiante eu vou deliberar sobre tal. Muito bem, eu não vou aqui adentrar no mérito, eu preciso grifar aqui parte dos fatos que sejam de relevância e importância e vou pincelá-los. Segundo consta do auto da prisão em flagrante da denúncia, o acusado subtraíram mediante grave ameaça, simulando estarem armados, os pertences celulares, relógio de pulso e carteira de 3 vítimas já descritas na peça acusatória, e que os objetos teriam sido 2 celulares iPhone, um celular LG, um celular Alcatel, um relógio de pulso e carteira das vítimas. Então aqui, de logo, eu quero registrar que há flagrante contradição entre os objetos apontados na denúncia e aqueles descritos no inquérito policial. Porque, tanto do depoimento verdadeiro do acusado, as folhas 12 e 13 dos autos de origem, que informou que o celular Alcatel e o relógio de pulso não são frutos do roubo, quanto pelas declarações das próprias vítimas, são as folhas 20 e 22 dos autos de origem, combinado com os termos de entrega, as folhas 23 a 25, e que também não constam nos termos de entrega às vítimas, não constam carteiras e nem documentos conforme alegado pelo ilustre representante do Ministério Público. Então daí já se nota uma contradição. De igual modo, como bem sabemos no direito, não há o que se falar em grave ameaça à pessoa, visto que não foi apreendido com o acusado nenhum tipo de arma, tendo em vista que foi uma simulação. Também as vítimas não sofreram nenhum tipo de lesão corporal de qualquer natureza. Além disso, elas tiveram seus pertences devolvidos. Tudo bem, aqui foi uma rápida pincelada, até porque nesse momento não compete a esse advogado adentrar em mérito. Mas se o paciente for liberado agora? Aí aqui eu chamo a atenção lá para o início da minha sustentação, que eu disse que o juízo de piso mencionou em reiteração da conduta criminosa. Mas se o paciente for liberado, ele vai voltar a delinquir? Aí é conjectura, é ilação, é imaginação. E como bem sabemos, excelências, no direito, sobretudo no direito penal, que é a última ratio, eu repito, não cabe julgar por conjecturas. E a ordem pública? A ordem pública é apenas uma ficção jurídica. Obstrução de provas, como seriam a questão dos pilares da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Não foi indicado nos autos nada que possa indicar pela obstrução de provas, dentro do caso subexame. E a conveniência da instrução criminal é outro ponto. Qual a conveniência da instrução criminal nesse caso? O réu inibir as vítimas, que por sinal ele nem sabe onde residem numa capital dessa magnitude, ou seria o réu inibir as testemunhas, que por sinal são os mesmos policiais militares que efetuaram a prisão. Então não há, repito, o que se falar em obstrução no presente caso. Eu repito, não estou aqui discutindo se a prisão foi legal, se não foi, se o réu fez ou deixou de fazer, pois grife não adianta discutir nesse momento. E quanto ao parecer da ilustre Procuradora de Justiça, doutora Maria Augusta Cidreira, ela disse o seguinte: Pensylvânia, quanto ao excesso prazal, igualmente não merece acolhimento. A magistrada noticia que a instrução processual foi iniciada e os autos possuem audiência para a conclusão da instrução, oportunidade em que a instrução poderá findar. Muito bem, excelência. Mas em sede de HC,
nós discutimos a segregação do paciente. E aí é uma outra história, né? Não é isso que está sendo discutido aqui. Quando começou a instrução, quando não começou, o debate aqui é o réu preso com as qualificadoras que ele possui. É justo, né? É isso que tem que se analisar. Não quando começou a instrução processual, a instrução criminal, e sim a segregação do réu. O que eu quero trazer à baila aqui é o seguinte: é razoável e proporcional manter o paciente segregado para que ele passe toda a instrução criminal preso, onde na pior das hipóteses, ele seria condenado a um regime semiaberto. Então, excelências, é justo que quando o réu condenado for, caso ele seja, ele já tenha cumprido a sua pena, porque é o que nos parece, já que existem outras medidas cautelares, diversas da prisão, medidas essas que estão previstas no artigo 319 do Código Processual. E mais, razoável que a morosidade do Poder Judiciário condene de forma antecipada o réu? É uma pergunta que nós aqui indagamos. Seria justo? Porque é o que está acontecendo. Veja que no dia 14 desse mês, que passou agora, houve a primeira audiência na sexta vara criminal, juízo aqui ora impetrado, e essa audiência, essa instrução, ela não pôde dar seguimento, visto que a ausência juntada dos autos de prova de intimação das vítimas. Ou seja, as vítimas sequer foram intimadas. Isso não é justo que o réu, o paciente aqui, permaneça preso por uma morosidade do Poder Judiciário. É o que está acontecendo. Quero aqui o grifo que estamos diante de considerado excesso de prazo, visto que precisamente desde o dia que ele se encontra preso já se passaram 6 meses. É primário, não tem nos autos nenhum tipo de sequer processo julgado, sequer processo com trânsito em julgado. Então não existem. Grifo aqui que nós não podemos fazer como fez o juízo de piso, de julgar por conjecturas, por ilações, né, de que o réu voltaria para a conduta criminosa. No direito não cabe fazer conjecturas, nem imaginações. O direito se aplica ao caso concreto. Então, repito, estamos tratando de um HC, não se discute quando será a instrução criminal, se vai ser no próximo dia 17 ou não. O importante é que ele se encontra preso há mais de 6 meses e não existem requisitos autorizadores para que a sua prisão permaneça. Então, eu peço aqui a Vossas Excelências, com devido respeito, sei da competência de Vossas Excelências quando da análise dos autos, mas estamos aí diante de um caso concreto e com tratativa de ilações, de imaginações, e isso não cabe ao direito. Então, por essas razões, nós pugnamos aqui pela imediata liberdade provisória do paciente, são de medidas cautelares diversas da prisão. São essas as razões, agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Retorno a palavra ao desembargador relator. Pois não, em síntese, cinge-se um